Constituições de 1891 e 1934. Grupo: Gabriela, Helene, Pedro Schaeffer e Rafaela. A primeira Constituição Republicana Brasileira foi a de 1891, que surgiu com o fim do Império Brasileiro. Sua principal característica foi a separação entre Igreja e Estado. Assim, a Igreja Católica deixou de ser a principal religião do país. Foi estabelecido que o regime governamental seria o presidencialismo. Assim, quem estaria à frente do país seria um presidente. Seu mandato seria apenas de 4 anos, sem direito à reeleição. A Constituição dizia que apenas homens acima de 24 anos e alfabetizados poderiam votar. O voto era aberto, assim muitas vezes ele era manipulado. Bom, na Constituição de 1891 determinava-se os seguintes pontos: a criação de 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, deixando de lado o poder moderador. Também a separação entre o Estado e a Igreja. O Estado seria o responsável pela emissão das certidões e certificados, e o clero católico deixaria de receber subvenção do Estado. A liberdade de culto para todas as religiões, não apenas a católica. Garantia de ensino primário obrigatório, laico e gratuito. A instituição do voto universal para cidadãos alfabetizados, não somente para homens acima de 21 anos, mas para todos. E também o surgimento do poder legislativo provincial. Assim, as províncias podiam criar suas próprias leis e impostos, tendo mais autonomia em relação ao poder central. A Constituição de 1934 foi a segunda Constituição republicana e a terceira da história do Brasil. No fim do governo provisório de Getúlio Vargas, foi elaborada e durante um período parecido com o ditatorial, onde o presidente provisório Getúlio Vargas, após derrubar o presidente Washington Luiz em 1930 com um golpe militar, governava como um autocrata. Os 4 anos antes da Constituição foram extremamente conturbados, tanto pelas constantes tentativas da elite café com leite de recuperar o poder, quanto por descontentamentos populares contra um governo não constitucional, visto que Vargas governava por decretos. Esses 2 ocorridos que deram força à Revolução Constitucionalista de 1932 por São Paulo e Rio Grande do Sul. Embora fracassada, a revolta foi decisiva para que Vargas autorizasse a elaboração de uma nova carta, o qual foi a Constituição de Weimar da Alemanha. Bom, já na Constituição de 1934, determinava os seguintes pontos: os Estados Unidos do Brasil, a autorização do voto feminino e também determinou que o voto eleitoral fosse universal e secreto. Estabeleceu também o ensino primário, gratuito e obrigatório para todos. A Câmara dos Deputados era eleita de forma direta, mas também havia representantes eleitos por outras organizações profissionais. O poder executivo era exercido pelo presidente, que era escolhido para a República, com um mandato de 4 anos sem direito de reeleição. Também estabeleceu a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. A diferença e evolução das constituições. Em 1921, o Brasil era considerado um país atrasado, pois era o único que ainda mantinha a escravidão. A escravidão era considerada obsoleta e que atrasava o processo de desenvolvimento industrial. Na Primeira República, o controle político e econômico do país estava nas mãos dos fazendeiros, mesmo sendo as atividades urbanas o polo mais dinâmico da sociedade. Entre 1912 e 1929, a produção industrial cresceu cerca de 175%. No entanto, a política econômica do governo continuava privilegiando os lucros das atividades agrícolas. Mas com a crise mundial do capitalismo em 1929, a economia cafeeira não conseguiu manter-se. Bom, agora falando sobre algumas inovações que aconteceram em 1934. Começamos pelo voto secreto, que é basicamente o teu direito de votar sem que ninguém saiba, sabe? Então, ninguém vai poder comprar o teu voto como tinha antigamente ou ficar te manipulando para isso. Também temos o voto feminino, que é o direito das mulheres de votarem, a legislação trabalhista, que são os direitos dos trabalhadores, como o salário mínimo, férias e as 8 horas diárias de trabalho, entre outras. Também temos a anatomia dos sindicatos, que basicamente se consiste em os empregadores e trabalhadores se organizam internamente sem que o Estado o controle. Também tivemos as medidas nacionalistas defendendo as riquezas naturais do país, a criação da justiça eleitoral e, por último, a obrigação das empresas de manterem, no mínimo,
2/3 de empregados no Brasil. Esse último é, na verdade, um projeto de lei que em 2019 foi encerrado, então nós não temos mais isso hoje em dia.